Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro Avançado de Estudos Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Rejane Maria Lira da Silva. Vamos revisitar a formação de nossa convidada e destacar suas principais atividades na pesquisa científica e na extensão, na educação e divulgação científica. Nossa convidada é graduada em Ciências Biológicas e mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia e tem doutorado em Ciências Biomédicas pela Universidade Estadual de Campinas. É pós-doutora na Universidade de Melbourne, na Austrália, e na Universidade Nacional de Lisboa, em Portugal. Desenvolve pesquisas na área de biologia dos animais peçonhentos, principalmente serpentes, aranhas e escorpiões. É bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq. Publicou 77 artigos em revistas científicas, 28 capítulos de livro e 22 livros. Teve e tem grande atividade na extensão, principalmente na educação de crianças e jovens. Também desenvolve atividades na área da educação pela comunicação em escolas de comunidades tradicionais e quilombolas, com foco no ensino de ciência. Recebeu inúmeros prêmios e homenagem, dos quais destaca membro titular da Academia de Ciências da Bahia, Prêmio Jovem na Ciência da Universidade Federal da Bahia e Medalha Vital Brasil, assim como a medalha do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, professora Rejane Maria Lira da Silva, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua infância e juventude e os caminhos que a levaram à área das ciências biológicas. Por favor. Olá, doutor Isaac, é um prazer estar aqui com o senhor. A nossa amizade começou através do nosso encontro aqui na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, quando o senhor veio ministrar uma palestra. Eu estava iniciando o trabalho da educação científica com crianças e jovens, então eu me sinto muito honrada de estar aqui com o senhor. Em relação à primeira questão, eu sempre gostei da área de ciências da natureza, desde criança. Eu sou pernambucana e eu morava em Recife, no bairro da Várzea, que é um bairro que tem uma Mata Atlântica incrível. Então, essa minha aproximação com a natureza veio desde sempre, né? E eu tive a oportunidade de ver uma cobra aos 6 anos de idade, me encantar. Gostava, quando chovia, de coletar sapos e mostrar para minha mãe, no final, toda a minha coleta, dar aula para as plantas. Então, esse interesse pela ciência, ele sempre me acompanhou. E eu vim para Salvador, eu tinha em torno de 7 anos de idade, e esse interesse continuou, né, na minha formação, na educação básica. Minha paixão era a minha professora de ciências, Cristina Mussi, era monitora dela, né? Gostava, quando
quando a gente tinha a oportunidade de ir para o laboratório de ciências, eu tive uma educação privilegiada, digamos assim, né, em aulas com laboratórios, com aulas de ciências. Isso foi reforçando aí a minha paixão, até que eu entrei na universidade aos 16 anos, bem nova, em biologia. Eu sempre quis fazer biologia, eu sempre tive essa certeza, né? E ao entrar em biologia, eu sempre quis trabalhar com os animais peçonhentos, com as cobras, aranhas e escorpiões. Eu fico de alguém tem que fazer esse trabalho. Mas meu primeiro estágio foi na Fiocruz, daqui de Salvador. Eu tinha 17 anos e foi muito importante para mim, né, ter o contato dentro de um laboratório de pesquisa. E depois, quando eu fui para um congresso que assisti uma palestra do Dr. César Hades da USP sobre o comportamento das aranhas, eu já me encantei, e quando eu voltei, eu fui atrás da professora Tânia Brasil, para me orientar, e junto com umas duas colegas, sob a tutela dela, nós criamos o Laboratório de Animais Peçonhentos, que é o núcleo de ofiologia animais peçonhentos, uma referência na área dos animais peçonhentos no Brasil. E Tânia trabalha comigo até hoje, é uma honra tê-la, né, comigo. Então, a minha graduação foi totalmente voltada para essa formação na área dos animais peçonhentos. E eu sempre busquei fazer estágio no Instituto Butantan, no Instituto Vital Brasil, e me formei nova também, né, com 22 anos. Então, logo depois que eu me formei, eu fui para o museu fazer um aperfeiçoamento no Museu de História Natural de Londres, e isso abriu a minha cabeça 360 graus, né? Então, eu trabalhei lá com as jararacas, né, que eu levei, daquela época era possível levar os animais, mas o que me encantou mesmo foi a divulgação científica que era feita no museu. Então, toda hora que eu tinha disponibilidade, eu estava lá, olhando, fascinada como é que aquelas crianças chegavam naquele museu tão incrível. Depois eu voltei para o Brasil, fiz especialização no Instituto Butantan em venenos animais, um instituto que eu sempre tive muita aproximação e muito carinho, porque a professora Tânia Brasil, que foi minha orientadora, é neta de Vital Brasil, e o primeiro livro que ela me deu para ler foi sobre Vital Brasil, o livro que ele mesmo escreveu, A Defesa contra o Ofidismo, fora o estágio que eu já tinha feito lá no Butantan. E aí eu entrei como professora substituta aos 22 anos na Universidade Estadual de Feira de Santana, e depois eu passei num concurso aqui na UFBA aos 24 anos, e foi muito importante. Passei aos 23 e tomei posse aí aos 24. Então, essa minha carreira universitária, ela foi muito precoce, digamos assim. Eu comecei muito cedo, e assim que eu entrei, logo depois eu fiz o mestrado em saúde coletiva com acidente por uma jararaca, e depois eu fui fazer o doutorado com veneno dessa jararaca. E depois o pós-doutorado na Universidade de Lisboa, de volta aos museus, né? E, finalmente, na Universidade de Melbourne, que eu tive a oportunidade de andar pelo mundo, né? Para conhecer o problema do ofidismo, da vulnerabilidade das pessoas mais vulneráveis. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a África, a Índia, e a Costa Rica, e a Austrália, Papua Nova Guiné. Então eu tive essa possibilidade de ver o mundo. Acho que era o que eu queria desde sempre, desde criança, porque quando eu vim para Salvador, eu fiquei encantada por viajar de avião e ver o mundo, né, os 6 anos dali de cima do avião. Isso foi muito impressionante, como as vivências que a gente vai tendo na infância, elas têm um impacto na nossa vida toda daí para frente. E daí tu fez uma brilhante carreira científica com contribuições muito importantes. Professora Regiane, tem tido uma notável atividade na área de educação e divulgação científica. Poderia destacar alguns projetos desenvolvidos, principalmente com crianças e jovens, e nos dizer quais são as atuais atividades
nessa importante área? Doutor Isaac, eu sempre digo que os animais peçonhentos me levaram para a educação científica. Primeiro porque quando a gente criou o Laboratório de Animais Peçonhentos, a gente sempre teve a área de educação. Então, não tem, na nossa cabeça, não tinha como a gente pesquisar sobre esses animais, construir coleção científica, coleção didática, coleção banco de veneno, coleção de tecido, sem dialogar com as pessoas que mais são vulneráveis a esses acidentes, trabalhadores rurais, as pessoas das periferias. Então, a gente criou logo de início, né, e fez parte do programa Não Existem Vilões na Natureza, liderado pelo Butantan. Depois nós criamos os bichos do Museu Vão à Escola, e ao ir para a escola, né, esse contato com as crianças e com os jovens foi me levando a trabalhar desde cedo com a divulgação científica. Então, em 2001, eu comecei nesse processo, assim que terminei o doutorado, eu disse, eu vou me dedicar a uma nova etapa da minha vida, que é a educação científica com crianças e jovens, e em 2004 eu crio, junto com um grupo, o programa Ciência, Arte e Magia, que hoje é um programa social de educação, vocação e divulgação científica, no incentivo, né, de jovens na vocação científica, na iniciação científica júnior. E foi aí que a gente se encontrou, né, doutor Isaac, porque a gente teve a honra de conhecer o senhor, que foi quem criou o programa de iniciação científica júnior no Brasil. Hoje eu tenho 2 alunas bolsistas quilombolas, de uma comunidade quilombola, as meninas negras, e como esse programa ele foi tendo uma ampliação, né, dentro da minha carreira, dentro da minha vida, e a gente tem, né, o nosso programa completou o ano passado 15 anos, e tudo que a gente foi fazendo em torno, né, de uma rede colaborativa, universidade, escola, foi propiciando a gente também aprender a fazer, né? E a gente tem a criatividade como elemento principal do nosso projeto, e o professor funcionando como um mediador, um orientador e um incentivador. Eu acredito muito na iniciação científica júnior, e também a iniciação científica, o nosso programa, que foi o primeiro na Bahia, um dos primeiros do Brasil, ele também teve um impacto na criação da disciplina Iniciação Científica aqui na Bahia, né? E que isso está posto na BNCC, está posto como projeto de vida. E é muito incrível, né, ver como esses estudantes eles se desenvolvem, eles crescem nesse trabalho de mediação, de incentivo e de orientação dos seus planos de vida, seus projetos de vida. E quando a gente fala da iniciação científica júnior, a gente não está falando só de biologia, química e física, né? A gente está falando de todas as ciências. Então, o nosso programa, ele abarca e abriga, e sempre abrigou, jovens que queriam trabalhar na área das artes, que também produzem ciência, das humanidades, das ciências sociais, para além das ciências naturais. E, a partir desse programa, a gente teve um encontro de jovens cientistas, que o senhor esteve conosco, né? O nosso primeiro encontro de jovens cientistas aconteceu na Faculdade de Medicina, aqui da Bahia, né, o berço aí da ciência no Brasil, e a gente foi fazendo, né, aos poucos, aprendendo a fazer, porque também o encontro de jovens cientistas foi algo bastante inovador, e trazer a possibilidade de que estudantes e professores pudessem participar de um evento científico. Então, a gente saiu do modelo de feira de ciências, para um evento científico, onde os estudantes têm a possibilidade de apresentar seus trabalhos nas diversas formas, as suas pesquisas, através da apresentação oral, que é clássica, né, nos congressos, mas também através de experimentos, através de jogos, através de vídeos. A educomunicação sempre foi algo muito presente no nosso trabalho, também por conta da professora Simone Bortoliero, uma grande amiga da Faculdade de Comunicação, que entrou no nosso programa e fez toda essa diferença. E os estudantes também têm a possibilidade de apresentar seus trabalhos a partir da fotografia.
então a gente ampliou bastante, né? Esse é um evento que acontece anual. O ano passado nós fizemos um pocket, né? Nós não fizemos o evento da forma como nós gostaríamos por conta da pandemia. E em 2014 a gente investiu na criação de uma revista, que é a Revista Jovens Cientistas, uma revista com ISSN, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, da qual eu estou ligada e tenho muita honra de fazer parte. E a gente, então, conseguiu construir, através do programa, esse evento, que é o Encontro de Jovens Cientistas, a revista Jovens Cientistas, que possibilita aos jovens fazer a sua publicação e chegar nesse ponto final. E é sempre muito emocionante, eu estou morrendo de saudade, né, dos professores, dos estudantes nesse evento. A gente sempre faz o lançamento, fizemos o ano passado, mesmo de forma remota, nós fizemos o evento e fizemos o lançamento da revista. E a gente foi ampliando na nossa área de comunicação, com a participação da professora Simone e também de duas jornalistas, Mariana Sebastião e Mariana Alcântara. Mariana Sebastião entrevistou o senhor quando ainda era estudante do ensino médio, fez jornalismo, é minha aluna de doutorado, e a gente vem ampliando bastante, né, esse nosso trabalho de educomunicação, e foi através dele que a gente chegou às comunidades quilombolas, especialmente a comunidade quilombola de São Francisco do Paraguaçu, em Cachoeira, aqui na Bahia, uma região de uma cultura efervescente, né, do recôncavo baiano, e a gente teve a oportunidade de ouvir, né, do comunicação, sobretudo, esse processo de escuta, e a gente tem aí, né, as nossas plataformas digitais, as nossas redes sociais pelos quais a gente se comunica, criamos um canal de vídeo, temos 2 jornais, né? Um é o Pergaminho Científico, que sai uma edição no Encontro de Jovens Cientistas, temos a Salinha Verde, que é mais voltado para a área ambiental, nesse trabalho com crianças e jovens, especialmente quilombolas, e principalmente o apoio da Universidade Federal da Bahia e essa rede colaborativa, né, com professores da educação básica. Então, eu tenho a grata satisfação, né, de dizer que todo o nosso projeto ele funciona cooperativamente, colaborativamente. Então, se não fosse a presença das minhas irmãs, Rosemary e Roseli, que começaram tudo isso comigo, Rosemary é pedagoga, Roseli é química, e depois foi se juntando a nós, Bárbara, Jorge, né, tantas pessoas aí incríveis e tantos professores. Se eu nomear todo mundo, se eu me esquecer, desculpa, mas nomear todo mundo, e principalmente a professora Ilcari, que foi minha orientanda na área dos animais peçonhentos e passou também a fazer parte desse grupo da educação científica. Então, a gente tem, inclusive, criado disciplinas, uma delas é uma ACCS, que é a Atividade Curricular em Comunidade, que é uma disciplina que é a curricularização da extensão na Universidade Federal da Bahia, criada pelo doutor Felipe Serpa, que foi meu professor, um filósofo da educação, que proporcionou a gente sair dos muros da universidade, fazer esse trabalho da extensão, que eu já fazia com os animais peçonhentos, né? E passei a fazer de uma outra forma, uma forma muito mais ampla. E com isso vem meus estudantes queridos, né? Da CCS, e que eles encampam, e que a gente vai para campo, e que a gente descobre juntos, e que a gente tem produzido materiais muito, muito bons, que dá voz, né, a principalmente esses jovens. E, recentemente, de forma remota, a gente criou 2 disciplinas, uma que foi Educomunicação, Ciência e Cidadania, né, onde a gente produziu bastante o ano passado, que foi no ano da inteligência artificial, lá da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e sobre museus, né, doutor Isaac? Os museus sempre me encantaram muito, porque eu ajudei a criar as coleções do NOAP, né, do Núcleo de Orfeologia de Animais Peçonhentos, sou curadora da coleção de répteis do Museu de História Natural da Bahia, criei o setor educativo do museu, e eu acho os museus espaços maravilhosos de
de interação e de integração com a sociedade. É muito importante a gente dar aos museus essa função social. Professora Regiane, eu me lembro muito bem, quando eu a conheci na Universidade Federal da Bahia, em que conduzia de forma extraordinária o projeto Ciência, Arte e Magia, em que incorporava, né, crianças a partir dos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Me lembro muito bem que o cenário para o desenvolvimento dessa criança respeitava a vocação da criança, a motivação era da criança, vinha de dentro e não de fora. E me lembro da excelente coleção, os construtores, né? Em que crianças com 9, 10, 11 anos de idade publicavam um livro sobre aquilo que elas gostavam e com um trabalho de autonomia espetacular. E me lembro que, num debate nesse evento, eu falei que 6 anos já era muito tarde para começar a educação científica, né? Eu falei, no futuro, eu acho que nós devemos desenvolver métodos pedagógicos para começar a educação científica mais precocemente. E nessa semana passada, eu assisti uma conferência de um evento promovido pela Academia Brasileira de Ciência, em que o professor James Heckman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que havia estado no Brasil há 10 anos atrás pessoalmente, ele preconiza não só a educação científica, mas a educação como um todo, uma educação, vamos dizer assim, cidadã, uma educação que leve a termos realmente uma geração planetária de seres humanos, né? De homos ou mulheres sapiens. Então, eu acho que esse congresso, Ciência, Arte e Magia, de certa forma, inspirou a Iniciação Científica Júnior, né? Que foi lançada em 2004, né? E que hoje tem cerca de 10 mil estudantes do ensino básico, a maioria do ensino médio, mas também do ensino fundamental. Professora Regiane, como vê a educação brasileira, principalmente a educação básica e o ensino de ciências? Essa é uma reflexão que eu faço sempre, né? Eu ministro uma disciplina, Ensino de Ciências, Criatividade e Experimentação, no programa de ensino Filosofia e História das Ciências daqui da UFBA e da UFES. E eu tenho a oportunidade de refletir toda semana com os meus alunos, praticamente todos são professores, né? As suas angústias de estar presos mesmo, né? Se sentirem presos numa escola que é do século XIX, né? Eles continuam sendo professores do século XX, apesar de serem criativos, de terem boa formação, eles estão presos numa escola arcaica, numa escola atrasada, né? Mas eles estão diante de estudantes do século XXI. Então, eles têm dificuldades com as ferramentas tecnológicas, eles têm dificuldades com a interação entre eles, então é muito difícil eles fazerem alianças e parcerias que possa fazer essa revolução na educação, né? Que tem sido promovida por vários educadores, né? Por Paulo Freire, por Anísio Teixeira, e que está nas nossas mãos, e está nas mãos dos professores, de cada professor que entra na educação brasileira. Então, assim, eu estando no chão da escola desde 2004, eu vejo muitas dificuldades, né? Em relação à direção e à coordenação pedagógica. E, assim, como fazer iniciação científica dentro da escola
se os próprios professores, diretores e coordenadores não tiveram oportunidade de fazer a iniciação científica, né? Seja através da iniciação à docência, como o PIBID, seja através da iniciação à extensão, seja através da iniciação científica. Então, quando você não tem uma mente e uma vivência na área da ciência, quando você é formatado no seu curso de graduação para receber os conteúdos e ser jogado na escola, é muito difícil compreender os projetos inovadores. Como foi inovadora a sua ideia, doutor Isaac, em 2004, de criar as bolsas de iniciação científica júnior. Eu participei dessa criação aqui na UFB em 2007. E como tem sido difícil esse nosso programa nessa parceria com as escolas. Então, eu vejo ainda a educação muito presa, né, a um espaço escolar, a uma sala de aula que não permite a criatividade e a expansão, né, dos nossos estudantes. Mesmo com a BNCC, que criou projetos de vida, que seria a iniciação científica júnior, alguém deu esse nome de projetos de vida, eu vejo a dificuldade dos professores. Como preparar esses alunos para o século XXI, se eles mesmos não se sentem nesse século? Então, há um dilema bastante grande, e entrar nesse sistema e pensar no sistema dentro dele é muito difícil para os professores. Então, eu sempre digo para eles, façam parcerias, criem redes, assim como existe o programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica na UFBA. Ao longo desses 15 anos, eu vi um investimento do governo de várias instituições, sejam instituições científicas e universidades, em abrir a universidade para a comunidade e principalmente para a comunidade escolar. Então, eu sempre digo para eles, procurem as parcerias, procurem a gente, porque a gente também está buscando vocês. Eu acho que só a partir de uma rede, de redes colaborativas, universidade-escola, é que a gente vai conseguir se unir aos professores, porque todos nós somos professores, né? Se unir aos professores da educação básica e dando a eles instrumentos e ferramentas e capacidade de se ver criticamente dentro do sistema escolar para promover essa autonomia dos nossos estudantes. Então, realmente, a gente começou com um projeto com crianças escrevendo livros, né, sobre os novos construtores, e sempre partia da ideia deles. Então, o professor também precisa sair desse lugar, né, de ser a autoridade máxima para ser isso que o nosso projeto propõe, ser um mediador, ser um incentivador e ser um orientador do conhecimento para que o estudante ele construa o seu próprio conhecimento. A gente vem avançando bastante, a gente vem publicando muito sobre isso, né, sobre as nossas experiências. Estamos com duas experiências muito importantes na área do ensino fundamental 1, com a professora Rosemary, com a professora Bárbara no ensino fundamental 2. Dentro do ensino médio temos diversas experiências, mas eu acho que, primeiro, é preciso tocar o professor. Um professor, uma professora que é tocada e que ele consegue colocar um pouco a cabeça para fora do sistema e nos enxergar a universidade como uma possibilidade, né, de fazer essa parceria, porque eu imagino que essa revolução na educação não se faz sozinho dentro da sala de aula. Então, tudo que nós fizemos até hoje foi feito de forma muito partilhada, de forma muito cooperativa. Não dá para você fazer nada sozinho. Revolução não se faz sozinho, se faz com muita gente disposta a enfrentar os desafios. Eu mesma enfrentei na Universidade Federal da Bahia. Meus pares, professores, não receberam bem o projeto. Eu me lembro de uma reunião de departamento em que eu fui levar o projeto para ser aprovado, e um professor me disse, professora, mas o seu projeto não tem nada a ver com o departamento de zoologia, que era o departamento que eu estava, hoje não tem mais esse departamento. Aqui a gente trabalha com fisiologia, com sistemática, com taxonomia, com ecologia,
com bicho. Aí eu respondi, professor, gente, é o quê? É fungo? É alga? É planta? Então, eu estou no lugar certo. E, assim, a entrada dos estudantes na Universidade da Educação Básica, na iniciação científica, o senhor não tem ideia da revolução que o senhor promoveu, né, no país inteiro, porque meus colegas diziam, eles vão entrar aqui, eles vão fazer barulho, eles vão gritar. Eu disse, eles vão dar vida à universidade, né, e eles vão poder desenvolver as suas potencialidades. E dentro do próprio programa, hoje, já há muito tempo, o programa de pós-graduação que eu estou apoia muito as minhas iniciativas. Mas, no início, quando eu apresentei, eu também recebi críticas de um professor me questionar, Rejane, você não sabe se esse seu projeto vai dar certo. E eu responder, mas você não sabe também se não vai dar certo. Então, esse investimento no jovem, ele sempre recebe críticas, sempre, porque o foco passa a ser o jovem. Quando a gente é orientador, a gente sai da vitrine, né? E quem brilha é o estudante. E para a gente, na carreira acadêmica, ou mesmo para os professores, é difícil sair desse lugar de pedestal, mas mesmo com todas essas dificuldades, né, mesmo com todos esses embates, a universidade também é o lugar do consenso, do dissenso. Isso faz parte. E eu persisti porque tinha um grupo, né? Porque talvez se eu estivesse sozinha, eu tivesse desistido, como tantos professores da educação básica têm desistido dos seus estudantes, de seus projetos inovadores, por questões políticas, né? Por questões pessoais mesmo, porque não dá para a gente fazer esse trabalho de forma solitária. Concordo plenamente com as suas ideias, professora Rejane. Penso que uma das prioridades da Universidade Brasileira é de ajudar a termos uma qualidade na educação básica, e que é fundamental para que tenhamos uma universidade com qualidade, que são os egressos da educação básica que vão dar vida, como mencionou, à universidade. E realmente a escola é um dos vetores da educação, né? A educação social que a criança e o jovem obtém através do dia a dia, e a educação familiar, né, deve trabalhar junto para termos uma educação que nós todos sonhamos. Professora Rejane, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, quer entusiasmar os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse minuto final do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu sou fã desse seu movimento, e a minha mensagem é: façam a revolução. Os jovens não são o futuro, os jovens são o presente. E nós estamos com muitas dificuldades de instigar esses jovens a fazerem essa revolução que eles precisam fazer. Por isso que eu quero dizer que nós estamos com vocês, sempre estaremos. Nós, professores e professoras, sempre estaremos ao lado de vocês, e juntos a gente precisa fazer essa revolução na educação brasileira. Avançamos, estamos num momento de retrocesso, mas essa corda que nos puxa para trás vai se arrebentar, e a gente vai conseguir dar passos mais largos para frente. Muito obrigada, doutor Isaac, eu tenho um carinho enorme pelo senhor, eu tenho uma admiração enorme pelo senhor, e a minha admiração é de chegar na sua idade com esse mesmo entusiasmo de fazer essa revolução que o senhor está fazendo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Rejane. Esse carinho, essa admiração é recíproca, né? Vendo todo o trabalho pioneiro que tem realizado na nossa querida Bahia, né?
e continue, não pare, né? E você chegará à minha idade com um entusiasmo maior que o meu. Então, muito obrigado, professor Rejane. Esse e outros programas podem ser acessados no canal Suprem, pelo YouTube, e eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que estiveram com a gente. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.